Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, conversando hoje com a acadêmica Denise Colossi, que fez um belíssimo trabalho na sua monografia de conclusão de curso discutindo a questão da legalização do aborto e analisando a opinião de estudantes do direito e de medicina. Denise, até para uma melhor contextualização dos nossos telespectadores acerca do assunto, em que hipótese é permitido o aborto no Brasil? Quer dizer, a legislação, às vezes as pessoas pensam, não, aborto é proibido. Não, ele é permitido, mas em algumas situações. Que situações seriam essas? Sim, nosso código, que é de 1940, ele prevê hipóteses em que o aborto ele é punido e algumas em que ele não é punido. As hipóteses em que ele é punido é a questão do autoaborto ou aborto consentido, que é quando a gestante ela mesma pratica o aborto nela. E a questão do aborto consentido é que ela consente que um terceiro lhe provoque. A outra hipótese é o aborto provocado por terceiro. Essas são as hipóteses em que eles são punidos. Que quando a gestante, um terceiro provoca um aborto com o consentimento da gestante, e uma outra hipótese é que o terceiro provoca sem o consentimento. E também tem as causas que a majoração, a forma majorada, que se do aborto a gestante vier a ter uma lesão grave, a pena é aumentada em 1/3, e se o resultado do aborto causar a morte da gestante, a pena é duplicada por o terceiro que médico realizou ou o alguém aborto. No lugar do médico. Isso. E também prevê, o Código Penal prevê que, as hipóteses em que o aborto ele é permitido. São duas hipóteses legalmente previstas. A primeira é o aborto necessário, que é o aborto realizado por médico. Ele deve ser realizado por médico quando a gestante, não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, nessa hipótese, o aborto pode ser realizado. Então, vamos dizer que está em risco a vida da gestante. Da gestante. E aí, em nome da vida da gestante, se permite o aborto. O aborto. E uma segunda hipótese que o Código Penal prevê é quando a gestação é resultante de um estupro, que é o aborto sentimental. Certo. Nesta hipótese, também deve ser realizado por médico, ele não é punido. Então, nessas duas hipóteses é o aborto legal. Recentemente, em abril, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 54, que falava sobre a antecipação do parto de feto anencéfalos. Então, nessa decisão, a maioria dos ministros, eles votaram aprovando a antecipação. Não quiseram chamar de aborto. Não quiseram chamar de aborto. Tecnicamente não é aborto, juridicamente falando. Isso. Até porque nesta gestação de feto anencéfalo, o feto não tem possibilidade de vida extrauterina. E nas duas hipóteses em que está elencada no Código Penal, as duas hipóteses, o feto ele tem... Sim, chances de vida Chances normal. de vida, ele não está correndo nenhum risco, tanto no estupro quanto no risco de vida. E somente agora, em abril, é que foi decidida a questão do feto anencéfalo. Então, as mulheres ficavam, às vezes, até os 9 meses, ou então tendo que ter uma gestação, acabar realizando o parto de um feto que sabia que não tinha condição de vida. Em termos clínicos, médicos, ele não tem chance de vida. Não. Máximo alguns dias. Há Horas, casos, minutos, é claro, né? Claro. Há casos excepcionais de 1 ano até, mas sem o funcionamento do cérebro. Né? Mas são raríssimos, porque a maioria, após o parto, ele já acaba... O normal morrendo. É isso, né? Isso. Ele acaba falecendo. Então essas são as hipóteses. Então é importante o nosso telespectador saber, o mesmo Supremo Tribunal Federal, que julgou agora o caso Mensalão, que terminou ontem, se não me falha a memória, enfrentou essa questão. E que discussão, tu disse que o julgamento foi por maioria, mas que valores eles discutiam para não permitir o aborto nessa situação? Por que ele é proibido o aborto nessa situação de feto anencéfalo? As pessoas os ministros que disseram que não pode esse tipo de aborto.
Qual é o argumento deles? Tu chegaste a estudar essa questão? Justamente o direito à vida do feto. Eles levaram em consideração essas crianças que acabaram nascendo e que conseguiram sobreviver alguns dias ou horas, ou teve casos até que anos, né? Então, querendo ou não, são dois direitos fundamentais que estão em discussão, né? Colidindo. O direito à vida do feto e o direito à dignidade da mulher. Que difícil decisão, hein? É difícil. Então, mesmo assim, neste caso, eles levaram em consideração a dignidade da mulher, porque ficar 9 meses, você sabendo que não vai conseguir, que o bebê vai nascer, mas que não vai conseguir ter vida. Então, é uma decisão, eles aprovaram a antecipação. Na verdade, hoje, se eu tiver uma gestação de um feto anencéfalo, não é que eu sou obrigada a ir lá e fazer. Claro, a decisão é uma da decisão gestante. minha, da gestante, de prosseguir ou não com a gestação. Então, acabou sendo interessante, porque algumas mulheres, as mulheres que não quiserem levar essa gestação adiante, vai lá e conseguem. É um direito à escolha delas. Isso, é um direito de escolha. Interessante, interessante. E Denise, e assim para nós finalizarmos esse bloco, há medidas que o governo esteja tomando para evitar, vamos pensar, o aborto já é a consequência, né? Há medidas que o governo esteja tomando para prevenir um número tão grande de abortos no Brasil, que chega a número de milhares, né? A quarta maior causa de morte das mulheres no Brasil? Na verdade, no Brasil ocorrem por ano 1,5 milhões de abortos. E esse dado é um dado... eles levam em consideração, é um dado do Sistema Único de Saúde, levando em consideração as mulheres que procuram o sistema depois de ter ocasionado algum problema no aborto, na realização Talvez seja do maior, aborto. então, o número. Então, estudiosos, eles afirmam que esse número é maior, porque só vão fazer o procedimento de curetagem, que é o segundo maior procedimento no Brasil, só perdendo pelo parto normal. Então, provavelmente, ele é ainda maior do que 1,5 milhões. E o governo brasileiro, pelos estudos, pelo que eu percebi, o que ele faz é a distribuição de pílulas anticoncepcionais, que mesmo assim acaba sendo ineficaz, porque o aborto ocorre, às vezes não é por falta de conhecimento, por desconhecimento, porque inclusive nas classes mais elevadas o aborto também ocorre. Também ocorre, Só que nesses casos a pessoa tem mais condições financeiras de procurar uma clínica privada e não corre nenhum risco, a pessoa sai de lá bem. E as mulheres, uma grande maioria que não tem uma situação financeira melhor, acabam procurando clínicas clandestinas e, se não vier a óbito, ficam com sequelas durante da vida. Legal. Daí a importância, acho, nós falarmos sobre esse assunto tão relevante, e é uma hipocrisia da sociedade deixar de falar disso quando 1,5 milhão de abortos são praticados no Brasil por ano, né, Denise? Mas a gente volta a falar desse assunto no nosso terceiro e último bloco. Não saia daí, faremos um breve intervalo.